Meus amigos, hoje a gente trouxe para vocês aquele carro que a gente sempre diz que é o melhor custo-benefício do mercado. Esse aqui é o Chevrolet Cobalt, ano 2019, na versão LTZ. Nós vamos contar um pouco da história desse veículo, nós vamos mostrar todas as características e principalmente eu vou te explicar por que que não existe outro sedã melhor na faixa dos 60, 50, 70 mil reais. Economia, equipamentos, durabilidade, preço de peça e mais uma série de fatores que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Quer entender tudo sobre o Chevrolet Cobalt? Vem com a gente que a gente mostra. O Chevrolet Cobalt é tão bom, mas tão bom que ele está sempre presente nas nossas listas de recomendação. Mas a história dele também é muito interessante e por isso eu preciso começar falando sobre ela. Vamos voltar um pouquinho aí no final dos anos 2000. A GM, em 2008 mais precisamente, praticamente foi à falência lá nos Estados Unidos com a crise imobiliária. Não só a GM, mas como outras empresas americanas, né? Por exemplo, a Chrysler também, que acabou sendo vendida para a Fiat na época. A GM montou um plano de reestruturação, pegou dinheiro do governo americano e tal, e os carros realmente mudaram, principalmente nos mercados emergentes, porque ela precisava fazer dinheiro, ela precisava ter lucro em cima do que ela estava vendendo. O Cobalt é simplesmente o primeiro carro, na verdade, desta ação a desembarcar por aqui. Ele já veio com uma plataforma nova, a chamada Gama 2, depois essa plataforma foi estendida para outros carros mais famosos que ele, inclusive, por exemplo, a Spin, que utiliza a mesma plataforma até hoje, foi estendida para o Onix, para o Prisma, até mesmo a Tracker também utilizou esta plataforma. Mas essa plataforma ela foi desenvolvida para mercados emergentes. E algumas pessoas vão lembrar que o Cobalt existiu nos Estados Unidos. Porém lá era outro carro que utilizava outra proposta, outra plataforma chamada Delta. Para vocês terem uma ideia, ele foi fabricado de 2004 até 2010. E em 2011 ele foi substituído pelo Cruze. Sim, o Cruze, aquele que depois veio para cá também e que era de um segmento superior. Inclusive aqui começam as confusões do Cobalt, né? Ele ficava posicionado entre o Cruze e o Sonic, sendo que o Sonic tinha algumas tecnologias um pouquinho diferentes e em determinados momentos até um pouquinho mais caro do que ele. Agora, uma das histórias mais curiosas do Cobalt envolve a primeira presidente mulher da GM no mundo, Denise Johnson. Era uma pessoa que já trabalhava há muitos anos lá nos Estados Unidos, ela foi vice-presidente de relações trabalhistas, ela é engenheira e tudo mais, e ela foi designada como presidente da filial brasileira. Isso foi em 2010. Ela ficou 8 meses no cargo. Chegou sim com a missão de dar lucro, chegou sim com a missão dura de aumentar a participação nas vendas, mas na verdade o que ocasionou a sua saída foram alguns atritos. Alguns com o seu chefe, mas o principal deles com o diretor de engenharia na época. Eu acho que essa é a parte mais confusa da história. Por quê? Porque esse carro aqui era para ser o primeiro desta virada, digamos assim, em termos de produto na GM aqui no Brasil. E ela, com aquela visão norte-americana, principalmente de engenheira, queria fazer esse carro o melhor possível. Só que a GM precisava lançar esse carro para ontem, afinal de contas as vendas estavam ruins, a lucratividade estava ruim, então ela não tinha tempo para parar, revalidar, mudar todas as especificações e qualquer mudança dentro da GM demora muito, porque eles ficam muito tempo fazendo testes. Bom, a briga foi tão feia, que ela aguentou 8 meses no cargo brasileiro. O Cobalt foi lançado logo em seguida e ele, eu vou dizer que não foi tão sucesso assim logo de cara, né? Afinal de contas ele tinha um motor 1.4, só oferecido com câmbio manual, mas ele recebeu diversas melhorias. E é isso que a gente precisa te mostrar aqui. Qual é o melhor ano, qual é a melhor versão e por que vale tão a pena comprar um carro desse. Mas apesar de todas essas qualidades que eu ainda vou te mostrar, vale a pena lembrar que comprar um carro usado seminovo, seja um Cobalt ou qualquer outro, vale a pena procurar a ajuda de um especialista e ninguém melhor do que o Marlon da empresa Carro Favorito. Aqui no Rio Grande do Sul ele já ajudou milhares de pessoas, mas agora ele também está ajudando muitas Brasil afora, porque ele tem vários parceiros em outros estados. Eu recomendo o serviço dele porque eu já usei mais de uma vez, o Gustavo também, e muitos inscritos aqui do canal já usaram e 100% de satisfação garantida. Não quer te incomodar, quer ter certeza que está levando para casa e tu não é um cara muito ligado em carros? Fala com o Marlon que eu tenho certeza que tu vai economizar dinheiro depois em manutenções que tu nem sabia que poderia ter que fazer. Lançado em 3 versões, a LS, a LT e a LTZ, esse daqui é uma versão intermediária, porém ele recebeu uma versão mais equipada depois, né, chamada de Elite.
A principal mudança externa veio em 2016, que foi esta frente nova, onde ficou bem mais bonito. Eu sinceramente achava estranha aquela frente do modelo 2012, né? Ele era esquisitão. Esse aqui deixou o carro realmente mais interessante aos nossos olhos. Mas eu acho que uma das principais mudanças não é na questão estética. Para mim, a melhor mudança mesmo veio no ano seguinte, 2017. Muito preocupada com a eficiência energética, ou seja, a quantidade de poluentes que o carro emite na atmosfera e também o consumo de combustível, a GM fez modificações quase inacreditáveis para este ano de 2017. Primeiro, suspensão, recalibração total de molas, amortecedores e por aí vai, e também baixou em torno de 1 centímetro o carro. Ah, Felipe, o carro mais baixo é ruim. Bom, para eficiência energética não. Quanto menos ar passando por baixo, menos combustível tu vai gastar. O motor também sofreu várias mudanças e eu, como engenheiro, gosto mais das que estão aqui embaixo do capô, né? 2012 ele foi oferecido só com motor 1.4 e câmbio manual, não tinha automático ainda. 2013 veio o motor 1.8 acoplado a uma caixa automática de 6 velocidades, fabricadas pela própria GM. Ele tinha 106 cavalos a gasolina e 108 a etanol. E na verdade ele era um motor que gastava bastante combustível. Inclusive essa era a grande característica do Cobalt até 2016. Era um carro que de econômico não tinha nada, né? Fora que o manual tinha um câmbio de 5 velocidades. 2017 eles fizeram várias modificações. O câmbio automático é o mesmo, porém com uma calibração para deixar ele muito mais econômico. Mas o que é mais curioso nessa história é que as modificações do câmbio foram mais de reprogramação. Ele está trabalhando agora com rotações mais baixas, uma relação final um pouco mais longa, e tu só consegue isso, meus amigos, quando tu realmente melhora a eficiência do motor. E aqui é que eu acho que a GM fez um trabalho excelente. Só não foi melhor do que eles fizeram na Spin para este ano de 2022. Aqui é exatamente o mesmo motor que nós temos aqui embaixo do capô, né? O da Spin realmente está fazendo um milagre atualmente, mas aqui já também foi uma revolução. Esse aqui é o SPE4, ou seja, ele é um motor que tem já as bobinas individuais, uma para cada cilindro. Ele já tem um coletor de admissão diferente, um cabeçote muito melhor. O coletor de escape também, ele é um coletor conformado, né, para ter menos atrito, ser mais leve, inclusive, do que aqueles fundidos que tinha no passado. Mas eles mudaram a parte interior do motor. O pistão é mais leve, a biela também é mais leve, ele utiliza um óleo mais fino, o que significa que gera menos atrito. Eles colocaram um alternador mais inteligente, que faz uma gestão melhor de energia, ou seja, quando tu não precisa estar puxando tanta corrente do motor, ele dá uma aliviada para gastar menos combustível. Neste ano ele recebeu direção elétrica, o que torna a dirigibilidade melhor, mas também diminui o consumo de combustível. E todas essas mudanças aumentaram o torque dele de 16,4 para 16,6 kgfm até 17,7, na verdade foi 16,8 a gasolina, 17,7 a etanol, mas o principal, baixou o pico de 13.200 mil RPM para 2.600. Isso significa que a curva de força do motor ficou muito mais plana e começa a aparecer mais cedo. Com isso, tu pode realmente recalibrar o câmbio para que ele rode com rotações mais baixas, que dá mais prazer ao dirigir no dia a dia, não precisa subir tanto o giro do motor e principalmente gasta menos combustível. Ah, Felipe, mas o gasto foi a redução no consumo de combustível foi pequena. Pequena uma ova. Foi mais ou menos 21% que eles conseguiram com todas essas modificações, que incluíram também alguns materiais mais leves na carroceria. Chegou a reduzir em torno de 36 quilos no peso total do veículo. Meus amigos, Cobalt a partir de 2017 é simplesmente o carro que eu sempre vou recomendar, porque além de tudo isso, o motor e câmbio também é um tanque de guerra. E se tu tiver que fazer manutenção nele, é tudo barato. Claro, tem correia dentada e tudo mais, mas as peças são absurdamente baratas, mesmo na concessionária. É muito fácil de manter esse carro. Ah, então ele não tem problemas? Até tem. Pivôs de suspensão costumam se desgastar um pouquinho mais rápido. Ainda assim, é super fácil de manter. Mas é claro que o motor 1.4 também recebeu melhorias, também se tornou mais eficiente e principalmente recebeu um câmbio manual de 6 marchas, o que melhorava o desempenho na estrada e também na cidade. Não tenha dúvidas, meus amigos, este ano é o melhor deles, a partir de 2017. Uma pena que ele parou de ser fabricado em dezembro de 2019, então oficialmente só existe até o modelo 2020 e na verdade em março de 2020 já não tinha mais à venda nas concessionárias. Outra mudança que aconteceu nesse carro, que eu esqueci de falar,
é que ele recebeu pneus verdes na época, que diminuem a rolagem e tudo mais. Bom, esse aqui já não está mais com os pneus verdes, mas aqui tem um pneu que eu acho muito interessante. Pneu da marca Itaro, conhece? É um pneu chinês sim, mas é fabricado única e exclusivamente para a Pneu Store, que é aquela loja que eu sempre recomendo, que tem os melhores pneus, tem as melhores marcas, pneus de todos os tipos, para tudo quanto é tipo de veículo que tu pode imaginar. Os preços são excelentes, mas usando o nosso cupom OP Sincera, tudo em letra maiúscula, tudo junto, tu vai ter 5% adicionais de desconto. Meus amigos, a gente colocou esse pneu aqui no carro, só nos dianteiros, porque os traseiros ainda estavam relativamente bons, e o resultado foi surpreendente. Ele é bom na chuva, ele é bom na estrada, ele é bom no paralelepípedo, ele é bom em qualquer lugar. Pensa num pneu que me surpreendeu. Se eu tinha algum tipo de preconceito com pneu chinês, o Itaro definitivamente acabou com o meu preconceito. Ah, todos os outros são bons? Não, eu não sei. Eu já coloquei um chinês uma vez no meu carro que eu não gostei. Esse daqui eu recomendo sem medo. Inclusive eu vou colocar nos meus outros carros também. E outra característica muito marcante do Cobalt é que, segundo a própria GM, ele nasceu pensado de dentro para fora, ou seja, ao contrário do que a gente vê em outros carros, onde as pessoas pensam muito no design e tal, e depois vê se sobra espaço para colocar os passageiros e malas lá no porta-malas, esse daqui não, esse aqui foi pensado ao contrário. Dá pra ver por aquela cara meio feia que ele tinha, né? Dá pra ver que ele realmente foi pensado de dentro para fora. Mas o fato é que ele tem 4,48 metros de comprimento total, 2,62 metros de entre-eixos, 1,73 metros de largura e um porta-malas, meus amigos, que era simplesmente o maior da categoria. Nós estamos falando de 563 litros de capacidade. É simplesmente espaço para carregar uma casa inteira. O Etios Sedan que eu tive, ele tinha 1 litro a menos. São dois carros realmente surpreendentes. E não, meus amigos, por mais que vocês pensem que ele é um sedã médio, que competia com Corolla, Civic e tal, esse carro aqui compete com os compactos. Ele tem dimensões reduzidas, 4 metros e pouco menos de 4,5 metros de comprimento total, mostram isso para nós, mas o espaço do porta-malas já deu uma letrinha do que a gente espera lá dentro, né? Mas eu vou dizer para vocês que tem muito mais coisa interessante lá. Eu só vou te mostrar alguns equipamentos de fora aqui que mudam entre as versões que eu acho importante e depois a gente entra para conhecer o interior. E meus amigos, nem tudo nessa vida é perfeito, né? Pois é, o que a Cobalt trouxe de inovação para o nosso mercado aqui? Aquele step fininho que eu não vou nem me dar o trabalho de tirar. O pneu de bicicleta começou a aparecer no Cobalt. Pô, a traseira recebeu também uma pequena mudança nas sinaleiras, para-choque e tal, ficou mais bonitinho, né? Ficou mais agradável, assim como ficou lá à frente a partir de 2016. Só não se enganem, o 2016 não tem essas melhorias de eficiência que eu mostrei antes para vocês. A versão Elite era a única que vinha com uma câmera de ré, sensor de estacionamento já vem na LTZ, a LT não tinha. A versão Elite trazia também uma roda de liga leve de desenho diferente. Nenhuma delas tinha freio a disco na traseira e a suspensão é do tipo eixo de torção, ou seja, uma suspensão mais simples, né? Não é uma suspensão independente. Outro detalhe que é simples é a chave. Ela é do tipo canivete, mesmo na Elite, na versão mais cara. Não tem nenhum tipo de alerta de ponto cego nos espelhos, mas a versão Elite já tinha limpador de para-brisas automático e também acendimento automático dos faróis. Itens que não tinha na LT e também não tinha na LTZ. Farol de neblina já tinha a partir da versão LTZ. E eu já falei sobre essa frente nova, né? Ela ficou bem mais bonita. E eu acho que não custa lembrar que nessa época aqui pouquíssimos carros tinham sistema ADAS, ou seja, sistema ativo de segurança. Esse aqui não é um caso, né? Ele não tinha freio autônomo, não tinha alerta de mudança involuntária de faixa, não tinha também piloto automático adaptativo, mas ele tinha sim o cruise control, aquele chamado piloto automático nas versões que tinham o câmbio automático, ou seja, na LTZ e na Elite. Nas manuais não tinha, diferente do Agile, né? Que era um carro bem mais simples, que usava uma plataforma mais antiga, inclusive. Você deve ter visto que o carro também está super limpo, né? E pensa em limpo, esse aqui o Tuyo deu um trato especial. Sabe por quê? Porque esse carro é da minha cunhada. Inclusive ele já participou de vários outros testes de produto aqui no canal. A minha cunhada é o tipo da pessoa que anda e, assim, cuidado só o necessário. Ela lembra de colocar gasolina de vez em quando. Tava bem sujo, mas o Tuyo deu aquele trato para deixar ele sempre bonitinho, assim, com essa cara de 0 km. Ele também pode fazer isso no teu carro. Lembre-se, meus amigos, 12% de desconto para ti, quem é inscrito aqui do canal, em qualquer um dos serviços que ele executa lá no estúdio dele.
Inclusive eu recomendo. Cara, a gente podia mandar vitrificar a pintura desse veículo, né? Vai te ajudar a manter essa aparência bonitinha por muitos anos. Não só para Karen, para todo mundo. Olha, meus amigos, vem aqui dentro que eu preciso te mostrar que as vantagens desse carro ainda não acabaram. Gustavo, o que é isso? Acabamos de nos teletransportar para outro lugar, é isso? Fica mais fácil quando não tem sol para gravar aqui interno. A gente veio para dentro do túnel aqui porque embaixo do telhado é mais fácil. Meus amigos, eu preciso falar de algumas coisas que eu não falei lá na rua. O que era mesmo? Preço do carro? O preço do carro é uma das coisas importantes. Eu mostrei as diferenças entre as versões, né? LT, LTZ e Elite. E na verdade o que chama muito a atenção é que se vocês olharem a FIPE do ano 2019 do Elite, vocês vão ver que ela é R$1.000 mais barata do que o LTZ. Mas existe uma explicação para isso. Tá? Só resumindo, o LTZ está em torno de 70 mil, o Elite 69. O fato é que em junho de 2019 o Elite deixou de ser fabricado. Ele já estava vendendo muito pouco porque era um carro caro. Não faz sentido ele ser mais barato, ele não é efetivamente mais barato que o LTZ. Só que o LTZ tu encontra com muita frequência, tanto que foi a última versão a ser fabricada até o derradeiro fim em dezembro de 2019. E por que ele acabou? Principalmente porque os SUVs estão dominando, a margem de lucro dos SUVs é maior, vocês sabem isso, é a preferência do público brasileiro. Mas esse carro aqui também vendia muito bem para PCD, taxista, empresas e outros, que a gente sabe que a margem de lucro é menor ainda para a própria GM. Então, no final das contas, ela resolveu focar a sua produção em outros carros, como por exemplo a Tracker. E como tu disse, para usar para taxistas ou até para aplicativo, o porta-mala grande desse carro é sensacional para colocar um GNV. Mas não é só isso, né? O consumo dele também é muito bom, o espaço interno é muito bom. Meus amigos, olha aqui, o espaço que eu tenho da minha cabeça, que eu tenho 1,81 m, né? Na frente aqui tem uns 5 dedos do teto. Essa plataforma é a mesma do Onix. E o Onix eu não consigo me sentar muito bem. Eu sento praticamente aqui, ó, encostado no teto, enxergando de uma posição muito ruim. Eu não gosto dele. O que eu mais gosto é isso aqui, ó, banco. Eu acho absurdamente confortáveis os bancos dele. E esse aqui tá com esse banco marrom, que ele é de couro aqui na volta, na imitação de couro. E no meio ele é tecido. Adoro quando o banco tem tecido, gosto muito. A Elite já é o banco todo de tecido premium, couro, né? E ele é muito confortável. Isso aqui é o cara que vai passar o dia todo andando no carro, por exemplo. É muito bom. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Ele não tem a regulagem de altura como a gente costuma encontrar. Ele tem uma manivela ali, uma rodelinha ali que tu gira, um manípulo, esse é o nome certo. Ele tem um manípulo que tu gira e ele meio que baixa só uma parte do banco, assim, só a parte do assento mesmo. Mas já faz o ajuste que a gente precisa. E vou te dizer, com esse espaço interno é muito bom. Uma das coisas que a GM anunciou é que tu não ia ter mais, por exemplo, o problema de ombro pegando no ombro. Isso é outra coisa que me chama muito a atenção. Aqui, ó, da coluna B, que é essa coluna que está do meu lado, eu tô bem longe dele, eu tô bem longe da porta também, e eu tô longe do Gustavo. Sim. O que é surpreendente para um carro do segmento compacto, é ou não é? Não, ele é um compacto, mas ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Na verdade, eram 4 carros que eram muito grandes por dentro, assim, né? Sedãs, o Cobalt, o Etios, o Versa e o Logan. São carros que são até maiores por dentro do que vários médios. São todos concorrentes da mesma categoria, mas a grande diferença, o Cobalt tem o melhor acabamento de todos eles. Tem. É ou não é? Mostra ali. E também tem equipamentos melhores. Vamos lá. Deixa eu ligar ele aqui porque tá ficando quente, né? Bom, o painel vocês já viram, né, em outros carros da GM. É aquele que tem o conta-giros ali, dizem que é inspirado nas motos e tal. É bem completinho, eu achava muito legal na época. Muitas pessoas reclamam que ele não tem marcador de temperatura de água do motor, marcador de da temperatura do líquido de arrefecimento. Para um carro usado realmente pode ser um problema, porque depois de um tempo a válvula termostática pode trancar. Quando era novo não era nenhuma dificuldade. Mas eu gosto bastante desse painel, o pessoal reclamava, mas eu achei Eu também acho. Ó, uma novidade para 2017 veio com essa bússola aqui. Para que serve? Não sei, ninguém sabe. Computador de bordo também era item de série. Até porque, né, ele tem o multimídia de 7 polegadas com o MyLink 2 e tem Android Auto e Apple CarPlay. Então tu pode espelhar o teu mapa aqui, então a bússola não se faz tão necessária assim. Inclusive este carro foi o que estreou o MyLink 2 com Android Auto e Apple CarPlay, que era realmente uma novidade e vem até hoje na Spin, é o mesmo sistema utilizado.
A interface dele, ela era interessantíssima para a época, tinha até algumas configurações do carro aqui, ó. Por exemplo, deixa eu desligar essa luz aqui, que fica mais fácil, né? Tu podia configurar aqui as travas elétricas, iluminação, tudo isso aqui é configurações do carro, algo que era novidade nos multimídias da GM na época. Hoje já está no MyLink 3, tem uma cara diferente, uma utilização diferente e também já tem um multimídia de 8 polegadas, né? Pois é. O Android Auto e Apple CarPlay é com fio, então tu precisa deste cabo aqui. Este cabo, para quem não lembra, é o cabo da Baseus, que a gente indicou para minha cunhada e ela comprou. Na verdade esse é do Gustavo, né, porque minha cunhada tirou do carro dela. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é um cabo excelente, muito bom mesmo. E, inclusive esse carro aqui também foi aquele que a gente testou o streaming, né, o aparelhinho, aquele que transforma o multimídia em uma TV praticamente. Isso. Tu consegue ver tudo nele. Muito bom. Também vou deixar o link aqui embaixo, né. O que ele não tem, como o Felipe falou lá atrás, é a câmera de ré, né. Então quando tu aciona aqui, bota na ré, ele vai ligar só o sensor de estacionamento. E o sensor de estacionamento nem aparece, ele só apita. Não, ele até apita, até aparece ali com a... Acho que aparece. Eu tinha visto ele em algum lugar, só apareceu agora. Enfim, ar-condicionado não era digital em nenhuma das versões. Na verdade, eu acho que o único carro que tinha ar-condicionado digital nesta plataforma era a Tracker. A Tracker tinha? A Tracker não tinha. Não tinha também? A gente gravou aquela Tracker, também não tinha. Ah, então nenhum desses carros com a plataforma Gama 2 tinha um ar-condicionado digital. Porque eu me lembro que o Onix não tem, a Spin não tem. Nenhum dos outros tinha. Sonic, será que... O Sonic acho que não tem também. Ah, boa pergunta, não consigo me lembrar agora de cabeça. Mas basicamente esse aqui, essa é a cara dos ar-condicionados. Funciona bem, isso que importa. Outro detalhe importante, OnStar também foi o primeiro carro a ser oferecido no Brasil, ou melhor, fabricado no Brasil com este recurso. O espelho dele não é fotocrômico, né? Apesar de ter todos esses comandos do OnStar aqui, ele não era fotocrômico. Ele também tem o volante já com aquela aparência nova da GM, que inclusive o Camaro utilizava esse mesmo volante, né? Bah, agora tu pegou feio pro lado do Camaro, hein? Ó, o Cruise Control aqui, como eu falei, aqui estão os controles dele, aqui os controles do Bluetooth, controle do multimídia e tudo mais. Não tem nenhuma tecla aqui atrás, o que significa que ele não tem pedal shift, mas ele tem este botãozinho maravilhoso do lado da palanca que serve para trocar as marchas. Bom, ele troca a marcha efetivamente, mas é um botão que dificilmente tu vai usar. Esse realmente troca, né? Diferente de hoje, do Onix atualmente, que não tem. Esse botão serve só para limitar a marcha, né? Não fazer uma troca. Ele não tem modo eco nem esporte no câmbio, o que ele tem é o manual, e aí sim tu pode selecionar através do botãozinho a marcha que tu quer. Freio de estacionamento, uma palanca normal, né? Isso, tem os porta-objetos aqui, tem uma tomada 12 volts, assim como também tem lá a entrada USB e também uma entrada... para iPod lá, aquela P2 ali. Do headphone. Os vidros são os 4 elétricos com One Touch em todos eles, ou seja, é uma coisa legal. O regulagem do espelho, que é elétrica, bom, essa não é tão legal, porque ela está posicionada aqui. E aí eu mostro para vocês por quê. Gustavo, por favor, me mostra aqui. Pra tu alcançar lá, tu tem que jogar o teu corpo pra frente. No momento que tu jogou o teu corpo pra frente, tu vai ter que olhar pra lá, ver como é que ficou a regulagem. Vem aqui, muda, olha pra cá de novo. Vem aqui, muda, olha pra cá de novo. Tu mudou o ângulo de visão que tu estava. Ok, funciona, pelo menos tem regulagem elétrica, mas não é a melhor posição do mundo para isso. Tem ABS, tem airbag, mas só 2 airbags, só os obrigatórios por lei. Aqui no volante e ali na frente do Gustavo. E não tem controle de tração, não tem controle de estabilidade também. Pois é. Então ele é o básico de segurança que precisava na época, né? Beleza, mostramos tudo? Né? Não, sim. É um plástico mais simples, claro, mas também tem um revestimentinho aqui na porta, né? Ok, é bem encaixadinho, cara. Mas tem travamento automático a partir de 20, 25 km por hora, então ele trava a porta sozinho. Pra categoria eu acho que tá ok. Eu também acho que pra categoria ele tava legal. Não tem luzinha no espelho, né? Não, mas tem aqui. A luzinha de leitura. Tem alça de mão. Legal. Vamos olhar o espaço interno lá atrás? Vamos lá. Meus amigos, a GM não mentiu e não exagerou quando disse que ia fazer um carro compacto, porém grande. Cara, esse carro é sensacional. Deixa eu mostrar. Lateralmente, peraí, lateralmente tem muito espaço. Não significa que tu vai levar 2 cadeirinhas e um adulto grande com conforto, mas significa que tu pode ir sim com 2 cadeirinhas e mais um adulto aqui no meio, com relativo espaço bom, né? Coisa que tu não consegue em muitos dos seus concorrentes. O espaço do teto também muito bom. Tem um dedo aqui atrás, para eu que tenho 1,81 m de altura, tá bom. O espaço do banco é mais ou menos 2 dedos, um dedo e meio, sem empurrar com os joelhos o banco do motorista. O que tu queria mostrar, Gustavo? Eu ia te mostrar. Tu ia me mostrar? Desculpa então. Aqui a porta atrás é exatamente igual lá na frente. Gostei, pelo menos não ficou pior. Tem a luzinha aquela que quem tem filhos precisa, né? E sabe quanto importante ela é.
tem alça de mão, mas não tem um encosto de braço aqui. Não tem. Mas já está, né, dentro das normas de utilização do cinto de 3 pontos e também do Isofix. Sendo que não era obrigatório nessa época. Então, Encosto de cabeça para todo mundo, tem Isofix. Não tem saída de ar-condicionado aqui atrás e tem um túnel de tamanho normal, eu diria que uns 10, 12 centímetros de altura. tem carro mais espaçoso? Tem, tipo, acho que o Versa talvez seja um pouco mais espaçoso aqui. Mas já tá ótimo isso aqui. Exatamente, o conforto do banco também é bem bom, né? Por isso que a gente recomenda, né? Cara, eu não tenho a menor dúvida disso. É um carro que vale a pena ter. Vamos andar para ver se ele é bom andando também? Bora! Bom, meus amigos, vamos para aquele momento que a gente tanto gosta, que é realmente dar uma volta no carro e agora ver se tudo aquilo que a gente mostrou valeu a pena ou não. Mas antes da gente sair, deixa eu só te lembrar, se tu não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha e tudo mais que você sabe que vai nos ajudar bastante. E antes da gente sair também mostra que tem a regulagem de altura. De altura, de profundidade, nenhum da Gama 2 tem, ou seja... E também tem a regulagem do cinto. Regulagem de altura do cinto, que é importante para pessoas mais altas, colocar aqui, tipo, perto da orelha do Felipe, ou pessoas mais baixinhas, deixar na posição certa para não te machucar em caso de um acidente. Bora? Bora! A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que realmente é um carro que ficou muito prazeroso para se andar no dia a dia. Essa melhora de eficiência energética e melhora no torque do motor também tornou a condução do carro simplesmente perfeita. Apesar de ser um automático, tu não sente aquela lesmice, digamos assim, ao andar no trânsito pesado, né? E quando tu precisa de potência, ele berra alto, mas eu vou dizer que ele até vai, né? Olha lá. Cara, fazer uma ultrapassagem na estrada tá bom. Cara, o 0 a 100 dele é muito bom, cara. É em 11 segundos, um pouquinho menos. Mas é menos, na verdade. 10.5 ele chegou a fazer. O 10.5 eu não acredito muito. Mas tudo bem. Não, mas tá bom, eu acho que tá legal. O melhor de tudo é que eles conseguiram também um ótimo consumo de combustível. Esse carro aqui, nas mãos da minha cunhada, faz em torno de 10 km por litro na cidade a gasolina, o que é realmente muito bom. Na estrada, meu irmão chegou a fazer mais de 17. Cara, De novo, são essas modificações do motor que a gente falou antes, né? Do carro como um todo, né? Pega, por exemplo, os meus V6 lá. O Camry, se fizer 11 na estrada, eu tô levantando as mãos pro céu. Não, pega o Renegade da tua esposa. Na cidade, quanto é que faz? 6,3, 6,5. E tá fazendo isso mesmo, do jeito que ela dirige. Então, né? Tá muito bom. Inclusive, minha cunhada antes tinha um Corsa 1.4, que era uma versão mais antiga desse motor, e um carro mais leve, menor. E manual. E gastava muito mais combustível do que ele. Ou seja, ficou maior, ficou mais confortável, ficou melhor equipado e mais econômico. Quer andar? Quero. O volante melhorou muito também, ficou muito mais leve. Sim, sem dúvida. Por ser direção elétrica agora. E de novo, o banco é muito confortável, eu gosto muito, a posição de dirigir tá ótima pra mim também. Mesmo não tendo regulagem de profundidade, olha aqui como é que tá meu braço. Tá forte, né? Ó, tá fortinho. Tá ótimo. Cara, eu gosto muito disso aqui. Disso aqui é bom, né? Desse carro. Posso acelerar também. Pra passar o caminhão. Mais que o suficiente pra andar. Mais que o suficiente, tá louco. Tá bom, tá de bom tamanho, cara. Tem potência que precisa com economia que também é necessária. Então, eu acho que é uma excelente custo-benefício, né? Bom, manutenção programada já não existe mais, o carro não é mais 0 km, mas a manutenção, como o Felipe disse, lá fora... As peças são todas muito baratas, né? Então é realmente muito fácil de se manter. Outro detalhe importante, seguro. Minha cunhada tá pagando aí em torno de R$ 1.900, o que também é um seguro muito em conta, considerando os preços atuais dos seguros no Brasil. Tudo muito caro. Considero que o carro custa R$70 mil, né? Eu achei bom, achei muito bom, bem em conta mesmo, bem interessante. E aí, Gustavo, me diz, tu teria esse carro aqui? Tu gostou do carro? Tenho, é o carro que eu mais recomendo no canal, eu adoro, sempre falei que quem precisa andar com um carro bastante tempo e precisa de espaço, esse aqui pra mim é o melhor. Meus amigos, eu vou ser sincero com vocês, tá? Vocês vão perguntar assim, Felipe, mas por que tu não tem um desses então? Por um motivo muito simples. Esse aqui é um carro perfeito para quem precisa de espaço, para quem tem família e para quem quer economizar em combustível e seguro e PVA, porque roda muito. O meu caso, que atualmente eu rodo muito pouco, eu resolvi optar por carros mais gastadores, mas que também trazem mais requinte, melhor conforto interno e tudo mais. Mas eu vou te dizer, esse daqui não decepciona. Definitivamente é o carro que eu teria
se eu estivesse rodando bastante todos os dias, como já fui no passado. Então, se eu continuo recomendando, sempre vou recomendar a vida inteira o Cobalt, pelo menos enquanto eles estiverem sendo encontrados no mercado, né? Acho que é um excelente carro, pena que a GM tirou do mercado, não está fabricando mais novo. E vocês, contem para nós aí o que vocês acharam. Gostaram do Cobalt? Vocês teriam um ou tem um? Acho que as nossas recomendações são boas. Olha, até hoje eu não vi ninguém que disse assim: Felipe, não gostei da recomendação de vocês com relação ao Cobalt. É ou não é? Não, esse aqui não tem como não gostar. Não tem como não gostar. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Sempre diz que é o melhor custo-benefício do mercado. E a gente conseguiu esse aqui é o Chevrolet Cobalt LTZ ano 2019. Que bosta, tá cheio de mosca nessa merda desse carro. Literalmente merda de carro. O carro não é uma merda, o lugar que a gente tá escolhendo é que tá cheio de mosca. Que bosta. Muito preocupada. Muito mais econômico. E tem uma mosca na porra da câmera, cara. Mas é claro que as modificações do câmbio, elas não se resumem só ao câmbio em si. Como eu falei, o câmbio mesmo... Não, câmbio não, né? Tal, deixam ele pequenininho por fora, mas por dentro ele é bem interessante. Pariu, não vai dar pra usar isso aí, cara. Puta, matei uma mosca. Ó, parabéns. Tinha piloto automático sim, nas versões automáticas. Então a LTZ e a Elite com o câmbio automático já tinham... Eu falei 15 vezes automático. Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nem uma dormidinha, viu todo o vídeo mesmo, prestou atenção em cada detalhe. Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook existe, mas sinceramente eu nem sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?